Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores Kumon, Construtora Moinho, em Restaurante Empório, Ibases e a Litoral Parafusos. Nessa semana nós vamos entrevistar duas irmãs, as irmãs Bruna Valverde Paluquer e Isadora Valverde Paluquer. Elas são filhas do casal Soraya e Fabiano Paluquer. As irmãs elas estão à frente da unidade Kumon de Biguaçu. A empresa oferece uma metodologia de ensino individualizada que visa estimular a autonomia e o potencial de aprendizagem das crianças e adultos também. Bruna tem 24 anos, é graduada em Direito, e Isadora, 18 anos, é estudante de Biomedicina. Olha, é um prazer estar com vocês aqui, entrevistando, até para explicar para os nossos internautas como é que funciona o Kumon, né? Eu já, de tempo, já ouvi falar do Kumon, meu falecido irmão, que vai fazer em abril 4 anos, que não está mais aqui conosco, sempre me falava, para mim matricular o meu filho, que eu tenho um filho de 25 anos, no Kumon. E ele morava no Espírito Santo, eu falei com a mãe dele para matriculá-lo lá, mas acabou, por causa de logística, acabou não matriculando. E eu sempre fiquei com aquela palavra Kumon, que o Osias, meu irmão, falava sobre o Kumon. Aí quando eu passei ali na rua Leopoldo Freyberg e vi a unidade do Kumon em Biguaçu, eu tenho que ir lá visitá-los, né, conversar. E hoje eu agradeço vocês pela parceria. Claro. Né? Mas antes de nós falarmos um pouquinho, entrarmos no tema Kumon, eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, duas são irmãs novas, né? Que estão ali à frente de um curso de Kumon, né? Para as crianças. Eu sempre vejo ali as crianças estudando ali na sala de vocês, uma sala climatizada, muito bem bonita, bem decorada, aqui no centro de Biguaçu. Bruna, pode começar, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, obrigado por receber a gente, ficamos bem felizes com o convite. Uma oportunidade muito grande de falar um pouquinho sobre o que é o Kumon, né? Muita gente já ouviu falar, que nem foi o seu caso, mas não teve a oportunidade de conhecer bem a fundo como que funciona o Kumon. Lá em casa, a família em si é toda apaixonada pelo método desde que a Isadora começou o Kumon, né? Ela começou. Ela que começou, ela Sim. que foi a plantinha que disseminou isso para todo mundo. E aí, depois de uns anos já com ela fazendo o Kumon, eu comecei a trabalhar numa das unidades e me apaixonei também. Então foi uma coisa em cadeia, uma reação em cadeia, né? Ela se apaixonou pelo método como aluna, passou aquilo para a família, com a gente vendo os resultados todos, e depois eu vendo também na prática, trabalhando com os alunos, me apaixonei um pouquinho mais e a gente foi disseminando. Vocês são de Biguaçu, são naturais de onde? Eu nasci em Florianópolis, mas há 18 anos já que a gente mora aqui em Biguaçu, desde que a Isa nasceu. Ah, perfeito. O Kumon é uma metodologia japonesa. Tem quanto tempo já existe o Kumon? O Kumon, ele tem bastante tempo. Ele foi um método criado pelo Turo Kumon, um japonês que estava preocupado com o filho. O filho dele estava com alguns problemas de desenvolvimento escolar e ele, como tinha assim um pensamento à frente até do tempo dele, né, acabou desenvolvendo a metodologia. A metodologia foi toda feita de trás para frente. Então, a primeira matéria desenvolvida foi a matemática, e ele pensou no grau mais avançado da matemática e o que eu preciso ter para alcançar aquele grau. Então, ele começou lá no último estágio do Kumon, que hoje é o estágio O, ele segue as letras do alfabeto, né? E é o estágio O, e chegando naquele estágio ele pensou, qual que é a base que eu preciso para fazer essa conta? Então, o estágio anterior vai ser aquilo que eu preciso ter para poder chegar nessa conta. E assim ele foi retrocedendo até chegar aos estágios iniciais. Então, por exemplo, para saber a multiplicação, a gente precisa saber a soma, porque a multiplicação nada mais é do que uma soma diversas vezes. Então, foi mais ou menos esse raciocínio que ele pensou. Para eu chegar aqui na multiplicação do quanto que é 2 mais 2, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto que é 2 mais 2. Então, antes do estágio da multiplicação, eu vou fazer um estágio de adição, para a criança ter essa base fortalecida e quando chegar na multiplicação, ela já conseguir desenvolver. Mas para o internauta entender, o que consegue estimular na criança ou no estudante que vocês vão fazer o treinamento, que ele depois vire um diferencial de estudo
Em termos assim, porque eu já ouvi falar, o cara que a criança que está no Kumon, ela depois tem mais facilidades em acertar as questões no vestibular, por exemplo, em matemática, se ela fizer uma matemática. Então, o que acontece ali na cabecinha da criança ali que ela consegue ter um diferencial em relação aos outros, que não estudam Kumon? Tá. Essa eu vou deixar pra Isa responder, porque ela fez vestibular faz pouco tempo. Isa, que bom. E ela sabe na prática dizer o que o aluno realmente sente pela visão que ela teve como aluna. Você entrou em biomedicina agora, então? Tô no terceiro semestre de biomedicina. Que legal. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigada. Uma advogada, uma biomedicina, que espetáculo. Mas explica pra gente, Isadora. Então, quando eu comecei o Kumon, eu não tinha facilidade de estudar e eu não conseguia estudar sozinha. Então, quando eu comecei a fazer o Kumon, depois de um tempo eu aprendi a estudar todo dia e eu apliquei isso tanto pro Kumon quanto as matérias da minha escola também. Tu não tens assim tu não conseguias ficar concentrada em casa assim para estudar, tu não conseguias. Aí o Kumon ele fez com que você criasse essa vontade, assim, essa organização de ficar ali estudando e praticando. Então eu estava vendo ali quando eu visitei vocês lá na escola, é uma coisa individualizada, tá? Tinha um menininho lá com um fone de ouvido e fazendo exercícios ali, né? Então aí ele começa a fazer exercício e aquilo vai cada vez exercícios mais difíceis. Como é que funciona? Antes de comentar sobre isso, eu queria também frisar uma coisa que me impressionou bastante, que a gente viu de diferença de crianças que não fazem o Kumon, pessoas no geral, né, adolescentes, que não fazem o Kumon, das pessoas que fazem o Kumon. Por exemplo, quando eu estava no terceirão, a minha concentração e disposição para estudar eram completamente diferentes da disposição que a Isa teve quando ela estava estudando. Eu lembro que era aquela loucura, o que eu vou estudar agora? Mesmo fazendo cursinho, mesmo tendo a ajuda do colégio, ainda era tudo muito amplo, porque são muitas matérias que a gente vê quando está no terceirão. E a Isa, como já tinha uma base do Kumon, e entendendo que se ela fizesse um pouquinho todos os dias, chegando no final, ela ia ter um montante grande de conhecimento, ela conseguiu se organizar de uma maneira que, assim, pra gente foi muito impressionante, porque, é claro, a gente viu cada pedacinho da evolução dela, né, e ela ter pego sozinha aquela quantidade de matéria, ter falado pra gente assim, meu Deus, eu vou enlouquecer com esse tanto de matéria. Se centrado, arrumado, com o tempo de concentração que ela aprendeu a ter no Kumon, estudando um pouquinho cada matéria, foi uma coisa assim que eu não tinha visto mais ninguém fazer. Ter essa própria consciência de sentar, estudar, pensar assim, olha, eu consigo ficar 25 minutos concentrada. Eu tenho tantas matérias para dar conta. Eu vou separar essas matérias nos 5 dias de semana que eu quero estudar. No final de semana eu vou deixar para uma redação, para outras questões um pouquinho mais complexas. E nesses 5 dias eu vou estudar 25 minutos de cada matéria, tendo uma pausa de 15 minutos entre uma matéria e outra para eu poder me centrar de novo nesses 15 minutos e beber uma água e mexer num celularzinho ali durante 15 minutos e depois voltar e me concentrar por mais 25 minutos. É uma coisa assim que o Kumon ensinou ela, não foi uma coisa que foi ensinada em casa, porque eu não passei por isso, meus pais não passaram por esse centro que ela conseguiu colocar em relação aos estudos. E ela pegou todo esse conhecimento que o Kumon deu pra ela, do tempo de concentração que ela conseguiria ter, da organização da pessoa, então. Do foco, da disciplina de estudar todos os dias, e conseguiu se formar no terceirão sem problema nenhum nos estudos. Hoje o Kumon oferece quais disciplinas? E vocês oferecem no curso de vocês aqui em Biguaçu todas as disciplinas? O Kumon, em geral, a marca Kumon oferece o inglês, a matemática, o português e o japonês. Mas aqui em Grande Florianópolis nós não temos o japonês. Então, hoje na unidade de Biguaçu nós temos o inglês, a matemática e o português. E como é que foi? E a alfabetização também. E dentro do português temos a alfabetização, né, que é para os pequenininhos. O estímulo, o estímulo à primeira infância também, que o Kumon é para todas as idades, né? É isso que eu queria perguntar agora. A que idade pode estudar Kumon? Pode fazer o Kumon? O Kumon, ele não tem idade mínima e não tem idade máxima. No Kumon Biguaçu, a nossa idade mínima é ali os 2 anos e meio para 3 anos, que é onde a gente tem um suporte que a gente vai conseguir auxiliar a criança, né? Antes disso, ainda não temos toda a infraestrutura. Quem sabe mais pra frente a gente não adquira, né? Toda a infraestrutura para crianças menores. Mas hoje a gente começa com os 2 anos e meio ali para os 3 anos. E a idade máxima é a que a pessoa estiver disposta. Fazer. Nós temos até uma senhora de 63 anos que faz hoje o Kumon de inglês. Uma superação lá pra gente. Ela tá bem empenhada.
E mostra cada dia mais que não há idade para se aprender, para evoluir, né? Então ela no dia a dia tá agora evoluindo no inglês, que era uma coisa que ela tinha como sonho e hoje em dia pode concretizar. E, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade na matemática, ela já está no primeiro grau, no ensino fundamental, ela começa a mostrar resultado em quanto tempo, mais ou menos? Teria noção? Eu depende muito das pessoas. Depende muito do aluno, mas eu acho que... Não tem um limite ali, né? Depende muito de cada um. Tem gente que tem uma evolução mais rápida, tem gente que tem uma evolução mais demorada. Perfeito. Como o Kumon é individualizado, ele realmente vai do estímulo e da capacidade do aluno. Sim. Então, assim, às vezes o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade em alguma matéria das contas bases, né? Que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Ele encontrando essa dificuldade, às vezes ele pode demorar um pouquinho mais para ter uma grande evolução e ver grandes resultados na escola. Mas, como o Kumon ele trabalha mais do que só as operações, que nem eu expliquei, trabalha o foco, a disciplina, trabalha a criança a se centrar e se concentrar, a aprender qual que é o seu tempo de concentração. Então, eu acredito que ele, a partir dos 6 meses de curso, a criança já vai começar a sentir um resultado maior na escola. Não necessariamente na matemática em si, crua, né? Mas na questão da concentração, na questão de aprender a ficar sentado, porque tem criança que ainda não tem o estímulo, mesmo estudando há muito tempo na escola, ainda não teve o estímulo necessário para aprender a ficar sentado, porque ele ainda não entendeu como funciona a sua concentração. Então, o Kumon sendo individualizado, ele trabalha muito isso. A criança vai aprender o que ela precisa, qual é o tempo que ela precisa de concentração, o que ela precisa aprender naquele estágio. Então, se a dificuldade dela for, por exemplo, numa subtração, a gente vai ficar ali com ela na subtração até que ela tenha um entendimento completo da subtração. Não vai precisar passar junto com os outros colegas, mesmo que tenham começado no mesmo nível, no mesmo dia, na mesma hora. Entendi. É bem individualizado Bruna, mesmo. E realmente esse é fato, assim, uma criança, por exemplo, está estudando Kumon, né? E ela vai fazer um vestibular, né? Um vestibular difícil, por exemplo. Ela realmente mostra um diferencial na disciplina que ela fez o Kumon em relação às pessoas que não fizeram o Kumon. Realmente isso acontece, é estatístico? Isso acontece. Eu não tenho agora os dados, posso pesquisar para ti os dados estatísticos, mas acontece porque o Kumon ele é mundialmente premiado, né? Ele é um método muito antigo. Então, assim, ele já mostrou resultados em diversas maneiras. Mas o que é legal e que a gente pode ver de uma maneira mais prática é que o Kumon, ele trabalha com o tempo. E o vestibular, ele também trabalha com o tempo. Então, por exemplo, no Kumon de matemática, nos estágios iniciais ali da soma e subtração, o aluno tem um tempo máximo de 20 minutos para realizar o bloquinho inteiro de atividades. Se ele não realizar em 20 minutos, ele vai treinar para que o raciocínio dele fique rápido o suficiente para ele conseguir bater aqueles 20 minutos. E no vestibular, a criança também tem um tempo a ser batido de, se eu não me engano, 3 minutos por questão. Se a gente trabalhar o raciocínio rápido dela para que ela consiga se desenvolver e trabalhar rápido as questões no cérebro dela, ela vai com certeza bater aqueles 3 minutos por questão e vai conseguir desenvolver ela. Isso também no português, claro, com a leitura, porque o Kumon trabalha bastante a questão da leitura e interpretação na língua pátria, né? É um problema no Brasil, né? Exatamente, em tudo no vestibular, porque acredito que o grande problema das crianças, dos adolescentes, né? Não são mais crianças, Sim. Dos adolescentes hoje no vestibular, seja a concentração e a interpretação da questão. Porque são questões gigantes, que tu começa ela na metade, tu já tá um pouco perdido no que a questão quer dizer. Então, trabalhando isso no Kumon de português, ou até mesmo no de matemática ou de inglês, a criança vai conseguir se desenvolver melhor e mostrar isso no vestibular. Eu lembro que no Enem o que eu mais acertei foi matemática também, porque eu faço Kumon desde o 6º ano e o que eu mais acertei no Enem foi matemática. Olha que bacana. Ô, Isadora, e também ajuda também no caso para a pessoa gostar de ler. Eu acho que incentiva também o Kumon, né? Porque hoje é um problema. As crianças não querem mais ler, ninguém quer ler nada, né? Eu trabalho com jornal, eu vejo a dificuldade a gente tem que fazer cada vez matérias menores para poder a pessoa ler, senão se botar uma matéria grande a pessoa já não lê. Então é interessante. Então o Kumon também ajuda no hábito da pessoa gostar de ler também. No Kumon a gente tem os 10 minutos finais assim que a gente deixa para leitura, então eles sempre tem que ler um livro ou outro para poder. Oh, que legal, Isadora. Sempre estimulado, né, mãe? E como é que... E aí ela fez o curso, então ela foi a pessoa que começou lá, vocês se interessaram, gostaram e resolveram fazer isso um negócio de família, né? Que hoje trabalha ali a família. E foi uma franquia, como é que funciona? É fácil? Eu queria saber onde é que vocês conseguiram essa franquia, como é que funciona?
Então, onde eu trabalhava antes, a gente teve bastante apoio, né, da orientadora de lá, pra gente poder abrir a franquia aqui, e o apoio dos nossos pais, né, tanto apoio financeiro, como meu pai no apoio na hora de fazer os móveis. Então, assim, eles foram grandes alicerces. Um padrão ali, um padrão, né? Tem um padrão de móveis que a gente tem que seguir, mas muita coisa foi o meu pai também que fez, meteu a cara, falou assim, não, vou ajudar vocês a abrirem tudo. Patrocínio. Um patrocínio. Eles então ajudaram financeiramente, ajudaram muito também mentalmente, porque é bem cansativo, bem exaustivo, imagino. Começar assim um negócio do nada. Então a gente teve bastante suporte, né? Muito apoio da família. Por isso que a gente diz que é um negócio familiar, porque como a gente tá começando, somos bem novas, tudo uma novidade, e eles com mais experiência na área do público, na área da vida, né? Eles acabam dando bastante suporte pra gente ali. Porque sua mãe é jornalista, né? Minha mãe é formada em jornalismo. E teu pai é empresário? Você trabalha com vocês no Kumon? O pai e a mãe hoje, ambos são empresários de outra empresa e ajudam a gente ali no que a gente precisa. Se algum dia, assim, a gente tá meio desesperado, a gente recorre lá ao papai e à mamãe pra dar um apoio e um suporte. E que nem eu falei, né? Todo o suporte emocional que eles dão. Eu vi que vocês trouxeram uns livros aí. Você queria falar alguma coisa desse material do Kumon? Eu acho que quando a gente explica o Kumon, muita gente não entende como que o material funciona, né? Porque como é um material que a gente diz que ele ensina a criança a ser autodidata, não necessariamente as pessoas conseguem visualizar isso. Então eu trouxe um materialzinho aqui para mostrar, só para vocês terem uma noção, para o público ter uma noção de como funciona o material. Pode apontar direitinho ali, se quiser mostrar para a câmera, ali fica à vontade. O material ele é feito de segunda a segunda. Então, a gente tem que trabalhar o hábito de estudo na criança, né? Para que ele aconteça de segunda a segunda. São materiais que demoram ali 10, 15 minutinhos no máximo, que é o tempo de concentração que a gente começa, né? Para ir trabalhando depois, evoluindo, e a criança conseguir ter um estímulo e um tempo de concentração maior, podendo ficar mais tempo fazendo esse material. Mas de início é um material que demora de 10 a 15 minutinhos. É um bloquinho pequenininho de papel que tem 10 folhas e ele é autodidata porque ele explica certinho para a criança o que deve ser feito. Então aqui a criança já passou, por exemplo, que começa o estágio da multiplicação. A criança já passou por todo o estágio da adição. Ela já entende como é que funciona toda a questão da adição, assim, num tempo de raciocínio incrível. E aqui ela vai entender que 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Que é 6. Então, como ela já entendeu todo o exemplo de cima por já ter trabalhado isso nos estágios anteriores, ela já conseguiu entender o que é o exemplo de 2 vezes 3. Entendi. Então, mesmo crianças que não viram ainda a multiplicação na escola, entendem o raciocínio de uma multiplicação sozinhos. Eu não preciso parar e explicar isso num quadro, por exemplo, para a criança. Porque ela já está acostumada a ver esses exemplos, vendo eles anteriormente, né, outros exemplos, já está acostumada a fazer a interpretação deles. E assim ela consegue colocar essas interpretações em prática durante todo o restante do curso e durante a vida acadêmica também. Porque nem sempre ela vai ter ali nos livros escolares uma pessoa do lado para pegar tudo aquilo que está no livro e desmembrar para a criança entender. Então ela começando a ver exemplos e tendo essa iniciativa de interpretar o exemplo do Kumon, ela vai colocar isso em prática também nos livros escolares. Ela vai ter a iniciativa de olhar o exemplo matemático e não depender de um professor ir lá e desmembrar o exemplo. Ela mesma vai fazer isso porque ela já pratica isso no Kumon. Interessante. E hoje a criança, por exemplo, falar de criança, ela estuda, né, as matérias na escola e faz ali o reforço que o Kumon oferece, né, para se diferenciar. Isso também seria para o inglês, por exemplo, também teria que ser assim, a pessoa teria que estudar inglês para poder fazer o Kumon, ou pode fazer o Kumon de inglês e não precisa estudar inglês num cursinho de inglês, por exemplo? Não. Ele pode fazer o Kumon como um cursinho de inglês, além do da escola, né? Assim como qualquer outra matéria, até porque os alunos, o Kumon ele não limita o aluno, né? Então ele acaba ficando muitas vezes acima da série escolar. E não é porque ele não viu aquilo na escola que o Kumon não vai passar para ele. Ele não vai limitar o conhecimento do aluno. Entendi. Então vai ser dado todo o conhecimento, toda a matéria, mesmo que ela não tenha sido vista em lugar nenhum antes. E mesmo para falar, você hoje faz um curso de inglês, o teu objetivo é falar inglês, né? Aí fazendo só o Kumon, consegue chegar a esse ponto, a falar inglês? Sim, o Kumon inclusive tem parceria com a empresa TOEFL, né? Que é um dos exames de proficiência em inglês hoje, mais utilizados para quem quer estudar fora.
fazer algum curso fora ou qualquer outra coisa, exatamente porque ele trabalha os 3 pontos principais que o TOEFL trabalha, que é o speaking, que é a fala, o listening, que é o escutar, e o writing, que é a escrita. Então ele trabalha todos os 3 pontos principais que o TOEFL pede hoje e trabalha também a interpretação, né? Então assim, a pessoa sai totalmente fluente no inglês, com uma pronúncia muito boa, porque os nossos áudios são americanizados, né? São todos falas americanos que gravaram. Então não tem vício na pronúncia. Então a criança, adolescente, o adulto, né? A pessoa realmente vai escutar a pronúncia de maneira correta e sem vícios, inclusive de localidade. Que nem hoje em dia os jornalistas têm que ter o mínimo possível de sotaque. O Kumon de inglês também é feito com áudios com o mínimo possível de sotaque, para que a criança tenha realmente o entendimento perfeito e uma fala o mais clara possível também. Interessante. Ô Bruna, e vocês já estão quanto tempo aqui em Biguaçu? Abriram a loja quando, né, a escola aqui em Biguaçu? E faz a tua propaganda, né? Como é a pessoa que estiver interessada, né? Para matricular o seu filho, a pessoa, um adulto, quiser estudar Kumon, como é que ela chega em vocês, né? E se tem algum grupo de crianças, eu ouvi falar também de TH, né? Uma pessoa que tem algum problema que o Kumon seria muito bom para se fazer, né? Pode falar, Isadora? Vai lá, Isa, conta a tua experiência. Eu tenho TDAH. Eu falei errado, TDAH. E pra mim sempre foi muito difícil eu conseguir me concentrar, conseguir fazer alguma coisa sozinha, conseguir sentar, parar e fazer. E o Kumon ajudou muito nisso, e pra quem tem TDAH é maravilhoso. Então, os pais aí que tiverem filhos com TDAH, então o Kumon é excelente. Vai ali e realmente consegue resolver o problema para estudar, para deixar a pessoa quieta, parada, né? É porque é individualizado, então a gente vai realmente parar e focar naquilo que a criança precisa. Geralmente o TDAH, ele sofre com... É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, ou a criança é muito hiperativa, não consegue ficar sentada, ou tem um transtorno de atenção muito grande, não consegue focar. E o Kumon vai trabalhar isso. Então, assim... Onde ela não conseguir ficar focada durante 20 minutos, a gente vai trabalhar para que pelo menos ela consiga 10. E nesses 10 minutos, ela tenha total aprendizado em 10 minutos. Porque não adianta eu falar assim pra ti, não, o curso dura 50 minutos. Eu vou fazer teu filho ficar focado 50 minutos. Não, eu vou fazer ele aprender em qual é o período que ele vai conseguir um foco onde ele tenha um real aprendizado. Entendi. Porque não adianta ele ficar 50 minutos e nesses 50 minutos ele não ter foco e não ter aprendizado nenhum. Então, o que a gente vai fazer é ensinar a criança qual que é o tempo ideal para ela ficar sentada estudando e um tempo em que ela realmente consiga compreender aquilo que ela está lendo ou aquela conta que ela está fazendo. Então, se for um tempo de 10 minutos, a gente vai habituar o material para que ele demore um tempo de 10 minutos, a criança tenha todo o entendimento do que ela fez, o entendimento completo, e depois ela consiga ter ali os seus 10 minutinhos ali de desconcentração, seus 10 minutos para beber uma água, ir no banheiro, dar uma respirada, uma relaxada, e depois ela consiga se centrar de novo para voltar e ter mais 10 minutos bem concentrada. Então assim, ela não ficou 30 minutos inteiros concentrada, mas ela conseguiu fazer 10 minutos concentrada, 10 minutos ela relaxou e 10 minutos concentrada. E desses 20 minutos que ela conseguiu fazer, ela vai realmente tirar um bom proveito daquilo que foi estudado. E não vai ser aquela coisa que a gente diz que entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, ele vai realmente fixar no cérebro da pessoa. Eu lembro que quando eu tava na escola, eu fazia muito prova na secretaria, porque eu não conseguia fazer prova com outras pessoas. Eu não conseguia sentar e me concentrar na minha prova. Depois, com o Kumon, eu aprendi a outras pessoas estarem na mesma sala que eu, fazendo coisas diferentes, cada um fazendo a sua matéria. E depois de um tempo de Kumon, eu consegui fazer as provas todas na sala, com todo mundo junto. E isso pra gente foi um avanço, assim, porque eu sempre tive que fazer na secretaria. Interessante. É muito legal. Vocês ficam ali na rua Leopoldo Freyberg, a rua do Colégio do Carmo, centro de Biguaçu. Estão funcionando desde quando mesmo? A gente abriu em setembro. Setembro de 2024, né? Isso. No ano passado. Fica à vontade para chamar o pessoal para ir lá conhecer a escola de Kumon, que horários que eles têm que ir, vocês têm que agendar, dar os teus contatos, como é que funciona. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Kumon, para ir lá, né? Então fica aberto aí para fazer a tua propaganda, Bruna. Gente, o nosso @ do Instagram é Kumon Biguaçu. Sigam a gente lá, a gente posta bastante coisa engraçada, bastante vídeo das crianças também, para vocês terem noção como é que funciona. Estamos abertos de segunda a sexta, segunda-feira das 8h30 às 18 horas,
na terça-feira, das 8h30 às 19 horas. Quarta-feira, com horário agendado. Então, quem precisar fazer algum teste diagnóstico, que a gente faz também para saber qual é o estágio que o aluno vai começar lá no Kumon. Para saber mais ou menos quais são os pontos fortes e os pontos fracos do aluno. Então, quem tiver algum interesse em fazer um teste gratuito nas quartas-feiras, pode marcar um horário com a gente. E quinta e sexta também, das 8h30 às 18h. Não sei se você quer falar sobre investimentos, quanto é que custa, ou cada caso é um caso, para a pessoa saber, você fica à vontade. Então, e tem algum telefone convencional? Tem. Nosso número é 489-9117-1525. Isso. Aí o WhatsApp ali, né? WhatsApp, isso. Olha, Bruna e Isadora, foi um prazer recebê-las aqui, falar sobre o Kumon, que como eu falei, eu já tive conhecimento do Kumon fazem 20 anos, né, através do meu irmão que falou, e o que eu leio do Kumon, eu sempre estou lendo no jornal, alguma coisa do Kumon já me chama a atenção, e eu vejo pelas reportagens que eu já li, que realmente é um método revolucionário. Tanto é que quando eu vi aquilo ali, passei naquela rua ali de Biguaçu e vi o Kumon, meu Deus, que bom que tem um Kumon em Biguaçu, né? Fiquei contente, né? Porque a gente só vê em Florianópolis, em São José, em Biguaçu não tinha até então um curso de Kumon. Biguaçu está crescendo muito, né? Então a gente precisava trazer realmente um método revolucionário que a gente viu que faz a diferença na vida das pessoas. Por isso que eu acho que é importante procurar também, dar uma olhadinha em como é que funciona. Vocês podem ficar à vontade de fazer as suas considerações finais. Fique à vontade, Isadora. A gente queria primeiramente agradecer pela oportunidade, deixar as portas abertas para quem quiser conhecer mais sobre o método. E outra coisa que eu fiz a reportagem com vocês têm parceria com 2 escolas em Biguaçu, né? Como é que funciona essa parceria? Nós temos parceria com o Colégio Educar e com o Colégio Incentivo hoje, com um preço diferenciado para quem é aluno desses colégios. Tem um preço diferenciado? Isso, tem um preço diferenciado. São escolas que estão com bastante parceria para que a gente possa sempre ajudar o outro e se alinhar, para que os alunos tenham um melhor conhecimento, né? O Educar também é pertinho, né? O Educar exatamente. Dá para sair da aula. Nesses horários para vocês fecham meio-dia? Sim, nós fechamos meio-dia. Perfeito. Então, olha, mais uma vez um prazer recebê-las aqui. Quero convidá-las sempre para vocês puderem mandar um artigo sobre o Kumon, fiquem à vontade. E eu estarei sempre disponível para divulgar o Kumon, porque realmente eu acredito que isso vai ajudar muito, né? A criança, principalmente a criança que estuda Kumon, ela vira um vestibulando diferenciado, né? Uma pessoa diferenciada, estudo diferenciado. Eu vejo a diferença entre a Mana, que fez Kumon por muitos anos, e a minha pessoa estudando hoje. Mesmo que ela tenha um diagnóstico e eu não tenha, são estudos completamente diferentes, assim. O que ela aprendeu no Kumon fez ela ficar muito mais à frente da minha pessoa, mesmo tendo um diagnóstico que muitas vezes incapacita a criança, né? Então, qualquer criança que tenha hoje algum transtorno ou algum déficit, se os pais tiverem a oportunidade de conhecer o Kumon, colocar no Kumon, vão estar fazendo um grande investimento. Que a gente viu na pele o quanto isso foi bom para uma pessoa que tem o diagnóstico. Então, acho que a gente tem que disseminar um pouquinho de tudo que é bom na vida de todo mundo. Que bom. Quero agradecer os internautas que sempre estão compartilhando as nossas entrevistas. Agradecer também os nossos patrocinadores, que entrou agora, o Kumon, patrocinando aqui o programa Em Foco Podcast, o Restaurante Bases, a Litoral Parafusos, Bases e a Construtora Moinho. Semana que vem estamos de volta para mais um Em Foco Podcast.